Olá, estrategista, tudo bem? Meu nome é Ana, sou parte da equipe de ginecologia de estratégia. Estou aqui com o professor Alexandre Melito para mais um dos nossos podcasts, hoje sobre adenomiose. Olá, Ana. Tudo bem? Tudo bem, doutor? Tudo bem, estamos juntos. A adenomiose, então, é um dos temas que está ali, não é o que mais aparece nas provas, né? Mas às vezes aparece correlacionando com algum diagnóstico diferencial, um sangramento uterino anormal, que eles querem mais saber um pouco de causa, ou a imagem também, colocam para você lembrar da adenomiose. Mas é aquilo, né? Uma questão pode fazer a diferença para você na hora da prova. Pode ser um assunto menos frequente, mas às vezes é aquela questão Que vai dar que vai diferença. garantir a sua vaga, né? Uhum. Então, importante como todos os temas acaba sendo. Então, para a gente começar, a gente poderia começar conceituando, né, a adenomiose. A adenomiose nada mais é do que quando a gente encontra tecido endometrial entremeado ali no miométrio. Então, já vi até questão dizendo que é a endometriose do miométrio. Confuso, né? Um pouco estranho. Confuso, né? Então, mas o conceito é esse. Quando a gente encontra tecido endometrial no meio, entremeado no miométrio, infiltrando o miométrio. O normal seria que o tecido endometrial existisse somente dentro da cavidade uterina, né? Bem separados, né, os dois. Não era para ter nenhuma outra parte do corpo. Uhum. Quando a gente encontra no miométrio, aí a gente chama de adenomiose. Em outras regiões. Aí seria endometriose. E é importante falar, né, que adenomiose e endometriose são entidades clínicas diferentes. São doenças diferentes, patologias diferentes. A adenomiose em si, ela é uma patologia que às vezes pode ser até subdiagnosticada, né? O diagnóstico definitivo dela, a gente só vai ter anátomo patológico, então só depois da esterectomia feita a gente vai confirmar que realmente era uma adenomiose. Mas a gente estima aí que tem até 30% das pacientes na menacme. Então a gente define a adenomiose quando a gente tem uma invasão na lâmina, na esterectomia, né, na peça, a gente vê que o endométrio está penetrando de forma benigna, mais do que 2,5 milímetros no miométrio. Exatamente. Esse seria o conceito histológico, né, de adenomiose. Invasão de pelo menos 2,5 milímetros de profundidade no miométrio pelo tecido endometrial. Então, com isso, a gente definiu aí o que é a adenomiose. Bem interessante o que a Ana falou, né? É uma doença aí subestimada, porque o diagnóstico definitivo é através da esterectomia. Então, aquelas mulheres que acabam fazendo esterectomia na vida e depois olha lá o anatomia patológica e olha, ela tinha adenomiose. E na maior parte das vezes passou despercebido durante a vida. Na prática clínica, de modo geral, a gente acaba não fazendo esse diagnóstico anatomopatológico, né? Às vezes a gente faz o diagnóstico presuntivo, né? Através dos exames de imagem e assim por diante. A gente vai falar mais adiante nos nossos exames de imagem preferidos. Exatamente. E aí, em relação à fisiopatologia, a gente vai ter esse endométrio que vai se deslocar, vai vir para dentro do miométrio, mas o que explica, né, isso acontecer? Afinal de contas, né? Como é que esse endométrio foi parar no miométrio, né? Olha, a gente tem algumas teorias, né? A mais aceita, afinal de contas, quando tem muitas teorias, quer dizer que nenhuma, né? Nenhuma está confirmada, mas a mais aceita é a invasão direta. Então, aquele endométrio invadiu o miométrio por invasão direta. Outras teorias seria a teoria de remanescente milleriano. Então, uma célula residual ali de célula milleriana, depois se transformaria em célula de endométrio no miométrio. Outra teoria seria de invasão linfática. E outra teoria seria de célula-tronco. Acho que essa daí é a mais complicada, né? A célula-tronco vem lá e invade o miométrio e depois decide virar endométrio, né? Mas enfim, a gente tem essas 4 teorias aí para fisiopatologia, para a origem da adenomiose. Nenhuma delas confirma. Nenhuma delas explica completamente a doença. E a gente pensando, né, no protótipo dos fatores de risco para paciente que venha a desenvolver adenomiose, a gente sempre vem na minha cabeça que é uma paciente de 40 para 50 anos, multípara, e que aí vai começar a ter o quadro, né, sangramento, dor, mas tem outros fatores de risco, né? É uma doença estrógeno dependente. Então, por isso que ela costuma aparecer aí depois dos 40 anos, depois que a paciente já recebeu bastante estímulo estrogênico na sua vida reprodutiva. E por isso que a gente acaba lembrando aqueles fatores de risco básico, né? Se é estrógeno dependente a doença,
Fator de risco vai ser menarca precoce, menopausa tardia, ciclos menstruais curtos, né? Quanto mais ela menstruar, maior o risco dela ter adenomiose. E outro que costuma ser bastante abordado nas questões é procedimentos cirúrgicos Cirurgia. uterinos. Curetagem, Então, cesárea. qualquer procedimento que rompa, né, aquela interface entre o endométrio e o miométrio, provavelmente vai favorecer essa invasão, né, do tecido endometrial. Então, múltiplas curetagens ou qualquer outro procedimento cesárea, qualquer outro procedimento cirúrgico uterino pode favorecer essa invasão do endométrio no miométrio, favorecer a adenomiose. O que a gente tem de quadro clínico elementar dessas pacientes, então é um sangramento aumentado, mas que na maioria das vezes é regular, porque a gente não está mexendo na parte ovulatória dessa paciente, né? Então, o sangramento aumentado vai falar que ela começou a desenvolver, ter muita perda, usar mais absorvente, sangra pela roupa, hemorragia, e costuma cursar com dor, seja dismenorreia no período menstrual ou uma dor mais crônica, né? Uma dor pélvica crônica. Exato. Então, os dois principais sintomas, aumento de fluxo menstrual e dismenorreia. É isso que geralmente as questões cobram. Traz sempre os dois, para você pensar numa... Sempre os dois principais sintomas. Aumento do fluxo menstrual e dismenorreia, importante. Com isso que a gente, inclusive, vai diferenciar da endometriose, né? Porque na endometriose a gente vai ter a dismenorreia, mas não vai ter o sangramento. O aumento do fluxo menstrual, não vai ter sangramento uterino anormal. Agora, além disso, pode ter um aumento do volume uterino, né? Não obrigatório, mas pode acontecer. Fica aquele útero grande, redondo, avermelhado, né? Bem característico, aquela consistência macia, né? Esponjosa, porque aquele endométrio, aquele miométrio está todo infiltrado de tecido endometrial. É bem diferente de uma útero miomatoso, né? Que você sente os nódulos do mioma. O útero da adenomiose é mole, né? Globoso. Amolecido, esponjoso, né? E ele vai ter contornos regulares, lisos. Você não tem, na maioria das vezes, um ponto focal. Um adenomioma, né? Raro. Em geral, a adenomiose é difusa. E é isso que vai diferenciar do útero miomatoso também, né? Além de ter uma consistência mais amolecida, mais esponjosa, você vai ter contornos lisos, contornos regulares. E na miomatose você vai ter aqueles contornos mais lobulados, que o útero está cheio de mioma. Nódulos diversos, né? Um outro sintoma seria infertilidade, mas é até meio controverso na adenomiose, né? O quanto que é relacionado. Não dá para saber, porque também a gente não sabe frequente associação com endometriose e acaba não sabendo, né, se aquela infertilidade é por causa da endometriose ou por causa da adenomiose isolada. O que veio primeiro, não sei quem que... Então aí realmente acaba sendo indefinido, mas é descrito que pode ter infertilidade no quadro da adenomiose. Geralmente, assim, quando a gente está vendo as questões, eu vejo que eles costumam colocar um quadro mais clássicozinho. Então, a paciente que já está nessa faixa etária que a gente falou, perto dos 40, 50, falam que ela tem filhos, que teve 2, 3 gestações, e aí colocam sempre o sangramento e a dor juntos. Sim. E às vezes colocam também o ultrassom, né, para interpretar, o aluno interpretar os achados do ultrassom. E é interessante que essas questões, elas pegam que a adenomiose é pouco frequente e o aluno acaba lembrando menos dela. Isso é sempre primeiro no mioma. Então ele vai pensar no mioma, vai pensar em alguma outra causa de sangramento uterino normal, vai esquecer a adenomiose. Então acabam sendo questões mais difíceis. Porque não lembra da adenomiose, aí acaba se perdendo. E às vezes o aluno tá lá, tá lendo, pensando, não, isso aqui é mioma. Aí vai lá e dá ultrassom que não fala de nenhum miomazinho sequer. Nenhum. Porque os achados ultrassonográficos da adenomiose são diferentes, né? Inclusive, quais que seriam? A gente costuma ver, então, um útero globalmente aumentado, uma assimetria das paredes. Às vezes ele descreve que a parede anterior é maior que a posterior ou vice-versa. Um miométrio, que eles costumam colocar bastante, miométrio heterogêneo, né? Difusamente heterogêneo. O que a gente vai ver? Tem umas ilhas hiperecogênicas, tem cisto miometrial, né? Esses são os possíveis achados mesmo. Ou uma irregularidade da junção, né? Ou junção interrompida. Então, esses são possíveis achados da ultrassonografia. Mas é que nem você falou. O mais comum de aparecer nas questões é descrito lá, miométrio heterogêneo. Então, lembrar, né? Apareceu lá miométrio heterogêneo, lembrar, sem descrever um nódulo, né? Algum achado mais focal, lembrar da hipótese de adenomiose.
Se tiver lá cistos miometriais, lembrar da adenomiose e assim por diante. Isso também acaba sendo cobrado nas questões, né? Acho que o que acontece no ultrassom que a gente tem que lembrar é que é um exame operador dependente, né? Então a gente tem um outro exame que também nos possibilita avaliar a adenomiose sem ter tanta relação, né, com quem fez o exame, que é a ressonância. A ressonância. E aí na ressonância vai ter um achado praticamente patognomônico da adenomiose, que é quando a zona juncional está espessada. Se essa zona juncional tiver maior, 12 milímetros ou maior, praticamente patognomônico da adenomiose. Então os radiologistas eles se apegam muito a isso. Essa parte da zona juncional. Se vem lá espessamento da zona juncional, eles já jogam lá a adenomiose. Um outro achado também seria essa simetria das paredes, né? Então também vai ser observado isso daí na ressonância magnética, um dos principais achados. E também aquele útero globoso, arredondado, por inteiro. também com contornos regulares, né? Também um achado da ressonância magnética da adenomiose. Então é interessante que apesar do diagnóstico só se firmar mesmo com o anátomo patológico, a gente tem a ressonância que é praticamente diagnóstica também. Exatamente. Na parte clínica, a gente não precisa tirar o útero de todo mundo para dizer que tem adenomiose. E aí a gente pode tentar o tratamento clínico da paciente, né? A gente vai poder fazer um diagnóstico presuntivo com um ultrassom ou com a ressonância e partir aí para o tratamento da paciente. Não precisa tirar todos os úteros, né? Seria irracional, né? Agora, o diagnóstico diferencial da adenomiose, a gente vai acabar fazendo com outras causas de sangramento uterino anormal. E a gente vai cair e outras causas também de dor pélvica ou dismenorreia. Como você falou, né? Lembrar do PALM, né? Outras causas estruturais de pólipos, miomas, que é o que mais... É o principal. Sim, malignidade. Último caso, malignidade. Seria mais frequente em mulheres mais idosas, mas tá aí nos diagnósticos diferenciais. E aí já é interessante que entram as de dor crônica também, né? Endometriose, aderência. É. Uma questão muito frequente, aliás, uma pegadinha muito frequente das questões é tentar jogar que endometriose sangra. Isso é uma pegadinha muito frequente, né? E a gente tem que lembrar que a endometriose não é uma das causas de sangramento uterino anormal. Se a paciente está com dismenorreia e está sangrando muito, a gente tem que pensar na adenomiose. Essa que é a pegadinha, né? Sim. Mas às vezes passa despercebido, o aluno pode errar. Então lembrar que a endometriose não é causa de sangramento uterino anormal, não cursa com aumento do fluxo menstrual. O que cursa com aumento do fluxo menstrual é a adenomiose. Que é o protótipo do sangramento com dor, né? Exatamente. Os dois sintomas mais frequentes, né? Bom, tendo feito o diagnóstico, pensamos no tratamento, né? Como que a gente pode tratar a adenomiose? A gente vê que uma das principais opções seria o dispositivo intrauterino, né? Com levonorgestrel. Que ele vai fazer uma atrofia desse endométrio, vai reduzir tanto o sangramento como a dor da paciente. Então, a gente vai atingir as duas frentes numa medicação só, né? Uma proposta terapêutica de uma vez. Exato. Então, o tratamento seria com anticoncepcionais. O mecanismo de ação, a lógica desses medicamentos seria promover a atrofia daquele tecido endometrial ectópico e, com isso, tratar a paciente. E aí, como você mesma falou, primeira escolha de tratamento medicamentoso é o sil de levonorgestrel para adenomiose. Caiu lá a questão, primeira escolha. Procura, né? O sil de levonorgestrel, você vai estar acertando a questão. Mas você pode também usar um progestagem oral contínuo, uma injetável trimestral, ou até combinados também, não teria, respeitando essas contraindicações de cada paciente, Sim, né? Que já são pacientes, às vezes, com idade de 40 para 50 anos, às vezes podem ter alguma comorbidade que te contraindique usar um estrogênio junto. Exato. Então, sempre lembrando dos critérios de elegibilidade do OMS, sempre respeitando esses critérios, né? Bom, de tratamento clínico, basicamente é isso, né? Sil de levonorgestrel, anticoncepcionais. Posso pensar em análogos do GNRH, mas com aquela ressalva de sempre, né? É um tratamento temporário, né? Uma coisa que a gente não vai deixar indefinidamente, risco de perda de massa óssea, né? Fora fogacho. Os sintomas da menopausa, todos de um dia para o outro. Geralmente a gente usa análogo de GNRH por uns 6 meses. Como ponte para algum outro tratamento. Exato, ou como uma estratégia terapêutica preparando a paciente para a cirurgia, né? Para ela ficar mais fácil de ser operada.
Ou até as pacientes que já estão ali bem perto da menopausa, que você pensa em poupar do procedimento cirúrgico, faz uma dose e vê se ela não entra depois disso na menopausa, né? Pra você não precisar operar. Aquela empurroterapia, né? Um pouquinho pra frente, Tô pra ver se a gente empurrando pra menopausa, de repente, né? de uma cirurgia maior. Ela menopausa e a gente se livra de ter que operar o paciente, né? O paciente se livra aí de uma cirurgia. Bom, aí dentro dos tratamentos cirúrgicos, a gente até poderia pensar num tratamento cirúrgico conservador, mas é raro, né? Nunca vi cair também em questão de Também nunca vi. Porque geralmente a adenomiose é difusa, né? Difícil você pensar, vou tirar só essa parte. Só o aqui adenomia é difícil, né? Nunca vi cair nenhuma prova, mas para saber que existe, tem essa possibilidade Existiria, para as sim. adenomioses focais, né? Também outra forma de tratamento cirúrgico conservador seria a embolização das artérias uterinas. Então, entope as artérias uterinas, com isso você diminui fluxo sanguíneo para o útero, você estaria matando a adenomiose de fome, né? Sufocando. Sufocando a adenomiose de fome. Então seria uma opção aí de tratamento, além de ablação endometrial. Bem discutível isso, né? Que tá no miométrio, né? Você não vai estar atingindo O ali, né? cerne da... Você vai estar melhorando o sangramento. Então essa mulher, você vai melhorar o sintoma de sangramento uterino normal dela. Ela vai parar de sangrar porque você cauterizou todo o útero por dentro. Mas ela pode continuar reclamando de dismenorreia. Não vai... Quando ela estaria ali menstruando, não vai menstruar porque o endométrio dela está cauterizado, foi feita a ablação, mas naquele momento do ciclo que ela estaria menstruando, ela pode sentir cólica, porque o tecido endometrial ainda está ali, No foco entremeado no tópico miométrio. ainda tá funcionando. A ablação não vai atingir, né, o miométrio para queimar aquela adenomiose. E o nosso tratamento definitivo, Para resolver o problema da paciente, curar a paciente, esterectomia. tira o útero, Acabou. aí acabou, né? Adenomiose, endométrio e no miométrio. Você tirar o útero, acabou a adenomiose. Mas aí a gente tem que sempre pensar naqueles critérios, né? Quando que eu vou tirar o útero da paciente? Então, geralmente não. A paciente tem que ter a prole dela constituída. Né? Constituída. Você propor de remover o útero, porque senão não tem como você propor isso pra uma paciente que ainda quer engravidar, né? Você tem que tentar outras maneiras antes. A dica dessas questões acaba sendo bem sempre as mesmas, né? Sempre aparece lá na questão, paciente, tantos anos, laqueada, 5 filhos. é sempre assim. A questão te induz, né? A questão mostra para você o que ela quer. Então, se está colocado lá que a paciente fez laqueadura, já está mostrando que ela tem prole constituída, que você pode tirar esse útero tranquilamente, que ela não precisa mais dele. Então, essa é a dica geralmente para tratamento definitivo. Aí seria esterectomia. Então, geralmente, pacientes que já têm prole constituída e que não melhoraram com tratamento clínico, essa daí é a Nossa, paciente modelo, né, para tratamento cirúrgico, para fazer esterectomia, para resolver de vez aí o problema dela, curar ela da adenomiose. ou se tiver feito, né, uma embolização, mas mesmo assim não deu certo, uma coisa mais conservadora que não foi eficaz. Exatamente. Acho que era isso de adenomiose. Acho que sim, isso é bem brevezinho. Mas acho que a gente pegou os principais Falamos pontos de aí, tudo o que costuma cair nas provas mesmo. Acho que agora todo mundo tá preparado, pensar que tem sangramento, tem dor, tem que lembrar de Pensa em adenomiose. E aí, tratamento seria a primeira opção, o sildenafil e tratamento definitivo, a esterectomia. Obrigada, professor. Obrigado, Ana. Até uma próxima. Até a próxima, pessoal. Até uma próxima, pessoal.